Amados, a paz do Senhor, eu sou o professor Johnny. Eu quero fazer esse vídeo aqui para falar daquele vídeo anterior que eu havia feito e coloquei o pensamento do pastor lá de Pernambuco. E também é importante que a gente seja justo e venha colocar os dois pensamentos. Porque aquele vídeo lá eu falo, mas eu não dou assim respaldo, eu não dou afirmações positivas nem de lado A nem de lado B. Mas eu fiquei bastante confuso em relação à revista do terceiro trimestre. E eu preciso fazer isso aqui que eu vou fazer agora para mostrar de que eu não sou nem de lado A nem de lado B. E que os dois lados devem ser ouvidos. Eu li lá na íntegra a proibição que foi feita lá em Pernambuco por aquele pastor. E agora eu quero colocar aqui para vocês, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu não sou um Cid Moreira para fazer uma leitura agradável. E eu quero colocar aqui para vocês o posicionamento do pastor Cleito e em relação à revista do terceiro trimestre da Escola Dominical. Depois que eu ler isso aqui, cabe a cada um tomar a sua decisão, porque o que eu não quero é colher nada. Eu não quero ser injusto, então, tanto eu não conheço o pastor de Pernambuco pessoalmente, como eu também não conheço pessoalmente o pastor Cleito. São simplesmente situações com pensamentos diferentes, mas é importante eu ler isso aqui para vocês na íntegra, o posicionamento do pastor Cleito em relação a tudo isso que está acontecendo. Então ele dividiu aqui pelo menos em 12 pontos aqui que eu vou ler para vocês. Posicionamento do pastor Cleiton Palmeringue em relação ao episódio vinculado em redes sociais. Nos últimos tempos tenho sido alvo de acusações quanto à minha compreensão do Evangelho de Cristo, em relação à maneira como me relaciono com a declaração de fé das Assembleias de Deus e com a academia teológica. Diante desses fatos, percebendo a necessidade de um esclarecimento público, pontuo minhas considerações a respeito. 1. O tema tratado na revista da Escola Dominical do terceiro trimestre de 2021 foi escrito de forma didática, com embasamento bíblico-teológico, e seu conteúdo não fere a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, conforme documentos emitidos e disponibilizados ao público pela Presidência, órgão colegiado e consecutivo da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, e da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. 2. Pastorei a igreja entre a década de 1990 a 2000, sou professor de teologia, diretor da Faculdade de Refidim, desde 12 de 5 de 2005, ligado aqui a Convenção das Igrejas da Assembleia de Deus, está em Santa Catarina, do Paraná, tendo a instituição que dirijo formado milhares de obreiros e líderes para a Assembleia de Deus nos seus 46 anos de existência. Portanto, o meu trabalho na área do ensino teológico, bem como no pastoreio das igrejas, testemunha sobre o meu compromisso com as Assembleias de Deus e com a sua declaração de fé. 3. Reconheço o meu lugar como discípulo de Cristo em aperfeiçoamento. Tenho muitas falhas, mas amo primeiramente a Cristo, depois minha família e também minha denominação Assembleia de Deus. E meu propósito é servir a Cristo e o seu Evangelho com minha vida. 4. Eu sempre serei um ardoso defensor do amor, da justiça e da verdade do Evangelho, embora reconheça a minha dificuldade de viver no meu dia a dia a realidade deste Evangelho em plenitude. Por isso escrevo meus textos de acordo com o que o meu amado Cristo ensinou quanto ao compromisso com a verdade e o cuidado para com o meu próximo. 5. As acusações são infundadas e algumas delas se confundem com preceitos
muito caros ao Evangelho de Cristo, pois são indevidamente embaladas em respostas, supostas inclinações ideológicas, essas posterior ao Evangelho. O Evangelho jamais poderá ser confundido com espectros político e ideológico, pois o Evangelho é superior, anterior e eterno em relação a elas. As pautas políticas passarão, mas a palavra de Cristo não passará. Mateus 24:35. Não se deve rebaixar o Evangelho ou rótulos. É um acidente aquele que é a essência do próprio Evangelho. Para entender melhor o que penso a respeito da ideologia, assista o vídeo no meu canal do YouTube denominado Evangelho, Ideologias e Pós-Verdade. 6. Com as alegações publicadas nas redes sociais contra mim e tantos outros irmãos, estamos assistindo um moderno tipo de ataque às pessoas denominadas culturas de cancelamento, em que se combate iniciativas com respeitabilidade nacional e com muitos anos de existência, colocando em xeque muitos investimentos em recursos humanos e financeiros, publicações, essas baseadas no fenômeno da pós-verdade, que inclui as chamadas fake news, notícias montadas a partir de narrativas falsas, mas que narradas de formas apocalípticas e apoteóticas, convencem muita gente, destruindo reputações, manipulando pessoas que desconhecem a realidade dos fatos. A pós-verdade demonstra a credibilidade e a força que as teorias das conspirações assumiram nos últimos tempos, em que as verdades são misturadas com meia-verdade, mentiras, ilações, calúnias, difamações, com claro objetivo de perseguição e tentativa de autopromover, fazendo coro a um pensamento polarizado, atualmente em vigor no Brasil, em tribunais inquisitórios virtuais, que discriminam o pensamento alheio sem sequer refletir sobre ele, cerceando a liberdade de expressão e de pensamento. Qualquer acusação trazida a público para macular a imagem da pessoa, desrespeitar a nobreza desejada por Jesus aos seus seguidores, são formas levianas de rotulagem e difamação. Quero renegar todos os adjetivos que me são designados nas acusações e destaco que, para ser cristão, nunca foi pré-requisito defender determinada linha ideológica, política ou partidária. Contudo, para dirimir dúvidas de minha conduta aos meus irmãos da Assembleia de Deus, declaro que não sou adepto de posições ideológicas marxistas, não faço apologias à teologia da libertação e nem atuo na promoção do comunismo confessional, doutrinário. Entretanto, nas questões do Evangelho eu sigo Lucas 4, 18 a 19, pois estão acima de questões ideológicas. Número 10. Recordes indevidos de pequenos textos retirados do contexto da minha tese de doutorado, intitulado Fábricas de Pastores, Interface e Divergência entre Educação Teológica e Fé Cristã Comunitária na Teologia Pentecostal, e artigos publicados em revistas acadêmicas, não significa que eu seja adepto da teologia ali exposta. Ratifico meu comprometimento à palavra de Deus e o seguimento primário dos ensinamentos de Cristo, aos estudos e à vivência na teologia pentecostal, como bem atesta meus artigos, livros, vídeos, aulas, palestras e pregações. 11. Numa leitura sem preconceito, o grande desafio condutor da minha tese é o pentecostalismo clássico. Como não a escrevi para ser lida pela igreja, mas pela academia, fiz uso da tradicional liberdade acadêmica para tal. Porém, uma coisa é citar teologia alheia à fé pentecostal e outra é usá-la como referencial teórico e embasamento
no caso da minha tese. Citei teologias alheias. Essa conduta também é adotada por vários escritores pentecostais, que fazem uso de citações de autores católicos e reformados, sem, contudo, seres acusados de professar a fé católica ou reformada. Declaro que minha tese não foi publicada em livro, mas pretendo fazê-la em breve, em linguagem que seja menos acadêmica. 12. Embora o pentecostalismo tenha ajudado milhões em sua busca por salvação à saúde espiritual, é evidente que alguns segmentos desenvolveram ao longo da sua história uma declinação para o anti-intelectualismo. Assim, não é admirável que ainda hoje haja pessoas, mesmo no ministério cristão, que nutram profunda desconfiança em relação à academia teológica, de modo a demonizar aqueles que estão ligados a ela. Logo percebo o ataque à minha pessoa, à instituição que dirijo e aos seus professores como tentativa de macular não apenas a minha vida e ministério, como também atrapalhar os esforços pentecostais em direção à formação acadêmica. Lamento profundamente toda a desinformação e desorientação que esse tipo de desconfiança traz aos nossos amados irmãos, coordenadores, professores e alunos das nossas milhares de escolas bíblicas dominicais. E desejo que todos juntos caminhemos para o alvo que é Cristo e que sejam abençoados com a lição do terceiro trimestre de 2021 como são em todas as demais. Agradeço à CGDB e à CPAD, bem como aos seus órgãos consecutivos e colegiados e convenção estaduais, convenção das igrejas da Assembleia de Deus, tanto de Santa Catarina como do Paraná e outras. E a minha querida igreja em Joinville, por terem neste episódio tomado decisões coerentes com a ética do Evangelho de Cristo. Agradeço de coração aos milhares de amados irmãos de todo o Brasil, que nos últimos dias enviaram mensagens de apoio, carinho, oração e lágrimas. Talvez não consiga responder a todas e peço desculpas se não o fizer. Eu, minha família e a equipe de trabalho de Refidim, CEDUC, a Igreja de Joinville, estamos orando para que Deus cure nossa nação do império do ódio, de medo e da divisão. Junte-se a nós na oração. Tenho desde tempo tentado compreender e viver este texto de Jesus, que bem se aplica ao momento. Bem-aventurados são aqueles quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 11 e 12. Fui consolado num destes dias de muita aflição por um querido amigo que me enviou uma frase dita por Martinho Lutero, que se explica o momento aguardada a devidas proporções. Quanto a eles, meus opositores, deixo-os com os seus uivos. Enquanto isso, vou ao jardim plantar rosas para embelezar o mundo. Esse esclarecimento tem por objetivo prestar conta aos irmãos de nossa amada Assembleia de Deus no Brasil, lembrando que as redes sociais não são o fórum adequado para debate de questões que estão sendo tratadas entre muros pela órgão competente da nossa igreja. Joinville, Santa Catarina, 29 de maio de 2021. Pastor Cleiton Pomeringue, seu conservo. Então, esse aqui é a carta que eu li na íntegra, não foi uma leitura como Cid Moreira, mas você deu para entender que ele já colocou a sua opinião, que ele não é marxista, que ele não apoia as ideias que os outros pastores o acusam. Então, nós que estamos aqui embaixo, porque quando falamos aqui embaixo, em relação ao sistema social de eclesiásticos, nós devemos então esperar que tudo venha a se conscientizar de uma forma positiva. Então eu não seria justo em ter feito um vídeo anterior falando só, dando a entender que do outro lado estava certo e do lado aqui estaria errado.
Então eu estou colocando os dois pensamentos. Agora fica na mão, fica na decisão de cada um entender quem é quem. Quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está tendo a intenção maldosa, quem não é, que não está tendo. Deus sabe. Só Ele vai julgar cada um conforme as suas obras. Uma coisa é certa: quem planta milho, colhe milho. Quem planta milho não vai colher maçã. Então, tenhamos cuidado e vamos continuar caminhando e para que o Evangelho dessa forma venha a ser anunciado de uma forma sadia. Nós que colocamos nossas posições, nós não somos criadores de cristãos rebeldes, somos apenas questionadores. Realmente, qualquer pessoa tem que questionar tudo aquilo que é suspeito, tudo aquilo que contradiz o Evangelho, que é contrário ao Evangelho, tem que ser debatido, tem que ser questionado sim. Independente, seja qualquer pessoa do meio evangélico, qualquer posição que ele tiver, ele chegar com um pensamento contrário à palavra do Senhor, ele tem que ser debatido. Seja aquele membro, só aquele congregado, que não tem nenhuma posição ministerial, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista. Você tem sim o direito de questionar. Agora, quando o cristão não tem a coragem, ele fica calado, aceitando. E nós não devemos aceitar o que é errado, devemos falar o que é verdade. Então, no meu outro vídeo, eu coloquei as situações, li na íntegra lá a carta de proibição, como eu estou lendo aqui nesse vídeo também a carta na íntegra do pastor Ivan Cleito, e a gente vai caminhando. Deus abençoe a todos, porque é justo apresentar os dois lados. Que Deus abençoe a todos. Amém.